Na tranquilidade enganosa de uma tarde de dezembro em São Paulo, o telefone cortou o silêncio como uma lâmina. Carmen Almeida, de 68 anos, estava em sua poltrona preferida quando ouviu a voz fria do filho. Mãe, decidimos passar o Natal só com nossa família mais próxima este ano, sem você. As palavras de Bruno caíram como pedras no estômago de Carmen. O som da lareira crepitando atrás dela se tornou ensurdecedor, enquanto as luzes coloridas do bairro de Vila Madalena piscavam pela janela, zombando de sua solidão repentina. Mas, filho, fiz alguma coisa errada? Não aconteceu nada, ele respondeu secamente. Só quero um feriado tranquilo. A Fernanda apoia completamente esta decisão. O peito de Carmen se apertou ao ouvir o nome da nora, a mesma Fernanda que sempre guardava o osso da sorte do Peru para ela todos os anos. A mesma que havia ligado no mês passado pedindo a receita do farofa especial do Roberto. Depois de desligar, Carmen ficou imóvel por um longo tempo, observando as luzes natalinas do lado de fora embaçarem pela umidade em seus olhos. O relógio antigo no corredor bateu 8 vezes, cada nota ecoando a finalidade na voz de Bruno. Pela janela viu a garoa fina de verão começar a cair. As casas dos vizinhos brilhavam com luz amarela e aconchegante. Famílias reunidas em volta de mesas, compartilhando histórias e risadas. O Silva, do outro lado da rua, tinham sua árvore visível pela janela da frente. Presentes já embrulhados esperando sob os galhos. O que eu fiz de errado, Roberto? Sussurrou para seu reflexo na janela úmida. Passou o dedo pela condensação, desenhando padrões sem sentido enquanto sua mente revivia cada interação recente com Bruno. Teria sido muito insistente sobre manter as tradições, muito inflexível sobre preservar a memória de Roberto através de seus rituais natalinos? A noite avançou lentamente. O fogo morreu na lareira, deixando apenas cinzas frias e o cheiro de lenha queimada. Foi para a cozinha e preparou mecanicamente uma sopa que sabia que não comeria. Enquanto o micro-ondas unia, sua mente continuava voltando para a voz de Bruno, procurando pistas que pudesse ter perdido. Ao abrir a gaveta da mesa da sala, outro objeto caiu junto com a agenda de contatos, o antigo álbum de fotos de Roberto. Suas mãos tremeram ao abri-lo. Na primeira página, Bruno com 5 anos, sorriso banguela se estendendo de orelha a orelha, segurando um aviãozinho de madeira debaixo da árvore de Natal, de 1995. Virou a página cuidadosamente. Roberto na cozinha antiga do apartamento no Ipiranga, farinha de trigo empoeirando seu cabelo castanho como neve, rindo enquanto esticava a massa dos sonhos de Natal. A próxima foto tirou completamente seu fôlego. Os 3 juntos. Roberto segurando o bebê Bruno contra o peito, ela mais jovem com um braço em volta de ambos, todos sorrindo para a câmera. Pareciam invencíveis naquela época, como se nada pudesse separá-los. Lembrou-se daquela manhã natalina de 15 anos atrás. Bruno descendo as escadas em seu pijama dos Santos, Roberto fazendo seus famosos bolinhos de chuva, enquanto ela fingia surpresa com a excitação do menino. Quando aquela magia morreu? Quando seu filho se tornou esse estranho frio? Folheou mais páginas. Cada fotografia uma pequena faca se aprofundando mais em seu coração. O último Natal de Roberto, 5 anos atrás, quando o câncer já havia enfraquecido suas mãos, mas ele ainda insistia em embrulhar cada presente sozinho. Bruno havia visitado com menos frequência naquele ano, inventando desculpas sobre trabalho e obrigações. Mantenha a família unida, Carmen. Roberto havia sussurrado durante sua última semana, seus olhos nublados pela morfina. Prometa que não vai deixar a distância crescer entre você e o Bruno. Ela havia prometido, mas agora se perguntava se havia falhado com ele tão completamente. O micro-ondas apitou insistentemente.
mas o ignorou. Nada importava exceto essas memórias congeladas no tempo, quando eram uma família completa. Fechou o álbum com cuidado, mas retirou a foto de Roberto rindo na cozinha. Esta colocou em sua mesa de cabeceira, onde poderia ver o sorriso dele ao acordar. Enquanto se preparava para dormir, o lado da cama de Roberto parecia vasto e vazio, como havia sido por 5 longos anos. Mas esta noite parecia ainda mais oco, como se perder Bruno tivesse dobrado a solidão que já habitava esses cômodos. A luz da manhã filtrava pelas cortinas mal fechadas, projetando sombras cinzentas sobre sua mesa de café da manhã, no pequeno apartamento de 2 quartos. O estado de São Paulo estava dobrado ao lado de uma tigela de mingau de aveia que esfriava enquanto ela lia os obituários, um hábito que parecia mais relevante a cada ano que passava. O toque eletrônico do telefone a assustou, fazendo sua colher bater contra a tigela. Após a conversa da noite anterior, qualquer chamada inesperada parecia uma ameaça. Verificou o identificador com dedos trêmulos e seu coração perdeu uma batida ao ver o nome de Bruno. Alô? Atendeu, sua voz mais cautelosa do que pretendia. Mãe! Desta vez percebeu um calor se infiltrando nas bordas daquela única palavra. Quero me desculpar pela ligação de ontem. Estava completamente errado. O alívio a inundou tão rapidamente que precisou segurar a borda da mesa para se firmar. Bruno continuou explicando que estava estressado com o trabalho e que Fernanda o havia lembrado da importância de suas tradições familiares. O convite para a ceia de Natal estava de volta na mesa. É claro que vou, respondeu imediatamente, alegria borbulhando como champanhe. Levarei a receita de peru do seu pai e farei o molho de cranberry. Enquanto conversavam sobre os detalhes, algo no entusiasmo dele parecia apressado, ensaiado, como se estivesse lendo um roteiro. Bruno, o que te fez mudar de ideia tão de repente? Ontem você parecia tão certo. Eu só percebi meu erro, ele respondeu, suas palavras atropelando a pergunta dela. É isso aí, não é? Preciso ir. Ligações de trabalho. Nos vemos no dia 25 por volta do meio-dia. Depois que desligaram, ficou encarando o telefone, tentando entender a sensação incômoda que crescia dentro dela. As palavras estavam certas, o pedido de desculpas apropriado, mas a entrega parecia oca, mecânica. Caminhou até a janela da cozinha, onde o calor de dezembro havia transformado o quintal num paraíso tropical. As crianças dos vizinhos já brincavam na piscina inflável, suas risadas chegando até ela. Famílias normais fazendo coisas normais em uma manhã normal de dezembro paulista. Talvez estivesse pensando demais, murmurou para a memória de Roberto, mas enquanto seguia sua rotina matinal, aquela sensação incômoda cresceu mais forte. Bruno havia evitado qualquer tentativa de conversa mais profunda, correndo do telefone como se temesse perguntas inconvenientes. Algo que ele disse ecoava em sua memória. A Fernanda me lembrou de como nossas tradições familiares são importantes. Desde quando Fernanda precisava lembrar Bruno de algo tão fundamental? E por que mencionar o apoio dela tão especificamente, como se precisasse de permissão para convidar a própria mãe? O telefone tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Apesar das dúvidas, os 3 dias seguintes foram de pura determinação. Carmen acordou na manhã de 22 de dezembro com uma energia que não sentia desde o falecimento de Roberto, cantarolando sambas natalinos enquanto preparava seu café com leite. Seu bloco de notas se encheu rapidamente com planos de cardápio e listas de compras, cada item verificado e duplamente verificado. No açougue da Rua Augusta, debruçou-se sobre o balcão com a intensidade de uma mulher em missão. Preciso do seu peru mais fino, disse ao açougueiro de rosto redondo. É para uma reunião de família muito especial. O peru de 10 quilos que ele apresentou parecia saído de uma revista.
perfeito em todos os sentidos. Pagou sem pechinchar, já imaginando o momento em que o levaria para a cozinha de Bruno. Dona Carmen, a senhora está radiante hoje, comentou seu Antônio, empacotando a ave com papel pardo. Deve ser o espírito natalino. É a alegria de estar com família novamente, respondeu ela, sentindo o peso das palavras no peito. No dia 23, foi ao Shopping Eldorado, onde multidões se moviam entre as lojas brilhantemente iluminadas. Na loja de brinquedos, escolheu um kit de avião modelo para Pedrinho, seu neto de 8 anos, um Embraer Vintage que lembrava o aviãozinho de madeira daquela foto antiga. Para Julinha, de 6 anos, selecionou um conjunto de arte com lápis de cor, arranjados como um arco-íris numa caixa de madeira envernizada. As mãozinhas dela sempre desenhavam flores e casas coloridas quando vinha visitá-la. Estes presentes são para crianças especiais? Perguntou a vendedora jovem, embalando tudo em papel dourado. Para meus netos, Carmen respondeu com orgulho. Não os vejo há meses. Naquela noite, colheu ervas do seu jardim suspenso na varanda para a marinada especial de Roberto. A receita, escrita em sua letra cuidadosa, estava apoiada contra o açucareiro enquanto ela picava alho e arrancava folhas de alecrim. Roberto, espero que eu lembre disso corretamente, sussurrou para a foto dele no parapeito. Tem que ficar perfeito. A marinada se juntou como uma pasta verde perfumada. Alho, alecrim, tomilho, azeite extra virgem português e o ingrediente secreto de Roberto, um toque de cachaça artesanal. Massageou sob a pele do peru com dedos cuidadosos, sentindo como se estivesse realizando um ritual antigo de reconciliação. A temperatura em São Paulo subia pelos 30 graus, típica do verão paulistano, mas o ar-condicionado mantinha o apartamento fresco para o trabalho culinário. O cheiro das ervas se espalhava pela cozinha, criando uma atmosfera de expectativa e nostalgia. Enquanto temperava a ave, sua mente vagou para as conversas que teria com Bruno. Havia tanto a dizer, tantas mágoas para curar. Talvez pudessem falar sobre os planos para o futuro, sobre como usar melhor a herança de Roberto. O professor aposentado havia sido meticuloso com investimentos. Durante 30 anos, comprou ações da Embraer, sempre que a empresa passava por dificuldades, e as ações ficavam baratas. Depois do real, depois da crise asiática, depois do 11 de setembro, sempre comprando quando outros vendiam. Paciência e fé no Brasil, costumava dizer Roberto, consultando o caderno onde anotava cada compra. A Embraer vai voar alto um dia. E voou. As ações que comprara por centavos agora valiam uma fortuna. 2.300.000 reais, segundo a última avaliação do banco. Dinheiro suficiente para garantir seu futuro e ainda ajudar instituições de caridade ligadas à educação. Bruno sabia disso? Provavelmente. Ela havia mencionado os investimentos algumas vezes, sempre com orgulho da previsão de Roberto, mas nunca falaram sobre seus planos para o dinheiro. A manhã da véspera de Natal chegou nublada e quente, mas seu ânimo permaneceu elevado. Embrulhou os presentes com precisão militar, dobrando cantos afiados e amarrando fitas com laços perfeitos. Sua melhor roupa de Natal estava passada e pronta. Um vestido azul marinho que Roberto sempre elogiava. Borrifou o perfume Natura Caiac como armadura para a batalha familiar que se aproximava. O cheiro cítrico sempre a tranquilizava nos momentos de tensão. À medida que a tarde se aproximava, porém, a inquietação começou a se infiltrar como umidade paulistana. Bruno não havia ligado para confirmar os detalhes. A que horas deveria chegar? Deveria trazer vinho? As crianças tinham desenvolvido alergias alimentares que ela havia esquecido. Dona Maria, sua vizinha do apartamento ao lado, apareceu na janela da cozinha, enquanto ela limpava as tigelas da marinada.
Carmen, grandes planos para amanhã? Perguntou através da tela de proteção. Ceia de Natal com Bruno e sua família, respondeu ela. Talvez rápido demais. Vamos ser uma família de verdade novamente. Algo cintilou na expressão de Dona Maria, mas ela apenas assentiu. Isso é maravilhoso, querida. Você merece a felicidade. Depois que a vizinha se retirou, não conseguiu se livrar da sensação de que sua pergunta tinha um peso além do interesse casual, como se ela soubesse de algo que Carmen não sabia. O noticiário da Globo falava sobre o trânsito intenso na véspera de Natal. Famílias se reunindo, tradições sendo mantidas, tudo normal, tudo como deveria ser. Então por que seu coração acelerado parecia determinado a encontrar problemas onde não existiam? Verificou o peru pela 10ª vez. A marinada havia penetrado na carne, criando uma coloração dourada, que prometia sabor excepcional. Os temperos se misturavam no ar condicionado, lembrando-a de todos os natais anteriores, quando Roberto ainda estava vivo. Lembrou-se do último Natal que passaram juntos. Roberto já estava fraco, mas insistiu em preparar a farofa especial com seus próprios dedos trêmulos. É sobre amor, Carmen, havia dito, mexendo a frigideira com dificuldade. Comida feita com amor tem gosto diferente. Bruno havia chegado atrasado naquele dia, desculpando-se por compromissos de trabalho. Fernanda parecia constrangida, as crianças inquietas. Não foi o Natal que Roberto merecia em sua última celebração. Mas amanhã seria diferente. Amanhã seria a redenção que todos precisavam. Ao se deitar na véspera de Natal, tudo estava pronto. O peru descansando na geladeira, os presentes aguardando perto da porta. Tudo perfeito, exceto seu coração acelerado, que parecia determinado a encontrar problemas onde não existiam. Por que Bruno não havia ligado para confirmar? Por que Dona Maria parecia preocupada? Por que essa reunião parecia mais uma encenação do que um reencontro genuíno? Encarou o teto até altas horas, ouvindo os sons noturnos de São Paulo. Sirenes distantes, o ronronar do ar-condicionado, o barulho ocasional de carros na rua. Dizia a si mesma que a antecipação sempre traz ansiedade. Amanhã seria perfeito. Tinha que ser. As ações da Embraer guardadas no banco representavam mais do que dinheiro. Eram a prova da sabedoria de Roberto, sua capacidade de ver além do presente imediato. Se Bruno precisasse de ajuda financeira, ela estaria disposta a conversar. Família era isso, apoio mútuo nos momentos difíceis, mas algo na voz dele ao telefone, aquela pressa em desligar, aquela explicação mecânica sobre Fernanda, ter que lembrá-lo das tradições familiares. Tudo isso criava uma sensação incômoda que ela não conseguia afastar completamente. O último pensamento antes de adormecer foi sobre Roberto. O que ele faria nesta situação? Provavelmente diria para confiar no amor, para acreditar no melhor das pessoas, até que provassem o contrário. Até amanhã, meu amor, sussurrou para a foto na mesa de cabeceira. Espero que fique orgulhoso de mim. A manhã de Natal amanheceu clara e quente, o sol de dezembro brilhando intensamente sobre São Paulo. Carmen vestiu-se com cuidado cerimonial, ajustando seu vestido azul marinho e alisando o cabelo teimoso que Roberto sempre dizia ter vida própria. O peso do recipiente térmico com o peru parecia maior do que esperado enquanto o carregava até o carro, junto com as sacolas de presentes. Parou na porta do edifício, chave pairando sobre a fechadura, e olhou para trás. O apartamento vazio a encarava através das janelas, aguardando seu retorno. Algo frio tocou sua espinha, uma premonição talvez, mas afastou a sensação e se dirigiu ao estacionamento. Hoje era sobre família, hoje era sobre cura. O trajeto até o condomínio de Bruno em Moema rangia sob seus pneus no asfalto quente,
Luzes natalinas ainda decoravam cada portaria e janela dos prédios, criando uma cena tropical que fez seu peito apertar com esperança. Manobrou o recipiente do peru e as sacolas para fora do Corsa, o ar quente da tarde beijando suas bochechas, enquanto se aproximava da portaria do edifício residencial. Antes que pudesse tocar o interfone, a voz familiar de Fernanda ecoou pelo sistema. Carmen, que bom que chegou. Suba, apartamento 1023. O apartamento cheirava a canela e pinho artificial. Música natalina flutuava de alto-falantes embutidos, enquanto luzes coloridas projetavam sombras de arco-íris sobre o piso de porcelanato polido. Pedrinho apareceu ao seu lado como por mágica, pulando na ponta dos pés com excitação mal contida. Vovó Carmen, você trouxe presentes? Perguntou com os olhos brilhando. Ana e Paulo Guimarães, os pais de Fernanda, a cumprimentaram calorosamente. Bruno apareceu por último, endireitando a camisa polo, com movimentos que pareciam muito precisos, muito controlados. Seu sorriso alcançava a boca, mas parava em algum lugar antes dos olhos. Mãe, você está linda, disse ele, beijando-a no rosto. O gesto parecia natural, mas havia uma rigidez que ela não conseguia identificar. A mesa brilhava sob a luz suave das velas, lugares postos com a boa porcelana de Fernanda e guardanapos dobrados em leques perfeitos. O peru ocupou o centro do palco, a pele dourada reluzindo sob o lustre de cristal. Quer fazer as honras, Carmen? Fernanda perguntou, oferecendo-lhe a faca elétrica. Você é a artista aqui. Cortou com mãos firmes, cada fatia revelando uma carne tão macia que praticamente se desfazia. A marinada havia feito sua mágica, as ervas criando uma crosta perfumada que atraiu murmúrios de apreciação ao redor da mesa. A conversa fluía como vinho durante o almoço. Paulo perguntou sobre seus projetos de aposentadoria. Ana elogiou cada prato que provava. As crianças falavam animadamente sobre a escola e os amigos, suas vozes brilhantes com a excitação das férias escolares. Este farofa está idêntica à do vovô Roberto, comentou Fernanda, servindo-se de mais uma porção. Como você consegue manter o sabor exato? É o segredo dele, Carmen, respondeu com orgulho. Linguiça calabresa defumada e uma pitada de açúcar mascavo. Até Bruno parecia relaxar, compartilhando histórias sobre o trabalho na multinacional, que soavam quase naturais. Mas ela notou detalhes inquietantes, como ele verificava o Apple Watch, quando pensava que ninguém estava olhando, como se assustava levemente quando algum celular vibrava com notificações. Sua risada carregava as notas certas, mas algo por baixo soava oco, como um eco em um cômodo vazio. Bruno me contou que você tem investimentos em ações. Paulo comentou casualmente, cortando um pedaço de tender. Deve ser gratificante ver o crescimento ao longo dos anos. Roberto era muito visionário, ela respondeu, sentindo uma pontada de orgulho. Ele sempre acreditou na Embraer, mesmo quando todo mundo duvidava. Bruno quase engasgou com o vinho. Mãe, você não precisa falar de dinheiro na mesa, disse rapidamente. Por que não? São investimentos legítimos. Paulo insistiu com interesse genuíno. Quanto tempo levou para construir o portfólio? 30 anos de paciência, Carmen respondeu. Roberto comprava algumas ações todo mês, mesmo quando as coisas pareciam ruins para a empresa. Notou que Bruno ficou pálido, mexendo nervosamente no garfo. Fernanda olhou para o marido com curiosidade crescente. Após a sobremesa, um pavê de chocolate que Ana havia preparado, se moveram para a sala de estar, onde os presentes esperavam sob uma árvore artificial imponente. O papel de embrulho logo se espalhou pelo carpete como confete colorido. Os olhos de Pedrinho se arregalaram ao desembrulhar o avião modelo. Um Embraer igual aos do aeroporto. Podemos montar juntos, vovó? Claro, querido, prometeu.
sentindo o calor se espalhar pelo peito. É para isso que as avós existem. Julinha abraçou seu conjunto de arte, já planejando obras-primas. Vou desenhar nossa família inteira, até o bisavô Roberto, para que ele possa estar conosco também. O ambiente ficou silencioso por um momento, a ausência de Roberto de repente presente entre eles, como um convidado invisível. Mas não era a dor aguda que carregara por 5 anos. Era algo mais gentil, como se ele estivesse sorrindo para eles de algum lugar distante. À medida que a tarde avançava, o calor da refeição os envolvia como um cobertor confortável. Paulo e ela discutiam futebol. Ele corintiano, ela santista, enquanto Ana ajudava Fernanda com a louça. As crianças brincavam no chão com seus novos tesouros, suas risadas fornecendo uma trilha sonora alegre. Afrouxou a postura e se recostou na poltrona de couro. Sentia-se mais contente do que em meses. Era isso que o Natal deveria ser. Família reunida, tradições honradas, amor compartilhado entre gerações. Seu iPhone vibrou no bolso da bolsa. Um zumbido suave, mas insistente. Ignorou, não querendo quebrar o encanto desta tarde perfeita. Mas ele zumbiu novamente, teimoso como mosquito no verão. Com licença por um momento, disse a Paulo, que descrevia orgulhosamente a temporada do Corinthians no Campeonato Paulista. O pequeno lavabo perto da entrada ofereceu a privacidade necessária, sua porta abafando os sons da conversa familiar. Número desconhecido brilhava na tela do celular. Quase recusou a ligação. Quem telefona na tarde de Natal, exceto telemarketing ou golpistas? Mas quando parou de tocar e imediatamente recomeçou, a irritação superou a cautela. Alô? Quem está ligando no Natal? A senhora precisa ir para casa imediatamente. A voz cortou as amenidades como uma lâmina, masculina, urgente, desconhecida. Piscou para seu reflexo no espelho, observando sua expressão mudar de aborrecimento para confusão. Quem é você? Do que está falando? Isso não importa agora. Apenas vá para casa. Sua mão apertou o telefone. Atrás da porta podia ouvir Pedrinho explicando as partes do avião para sua mãe. Sons normais de um Natal, que de repente pareciam muito distantes, quase irreais. Não entendo o que está dizendo. O que está acontecendo? Confie em mim e vá agora. A ligação caiu. Ficou encarando o telefone mudo, como se ele pudesse se explicar. Seu reflexo no espelho do lavabo parecia envelhecido de repente, linhas de preocupação mais profundas ao redor dos olhos. A voz do estranho carregava uma convicção genuína, que fez seu peito apertar com ansiedade crescente. O que poderia estar errado em casa? Incêndio? Arrombamento? Havia deixado algo perigoso ligado? Sua mente corria por possibilidades, enquanto seu coração acelerava. Mas esta era a ceia de Natal, sua primeira reunião familiar verdadeira em 5 anos. Como poderia sair baseada num aviso enigmático de um desconhecido? Através da porta, ouviu Bruno rir de algo que Paulo disse, o som agudo e excessivamente brilhante. Seu reflexo a encarou com olhos preocupados, luzes natalinas do corredor projetando sombras vermelhas e verdes em seu rosto tenso. A voz do estranho ecoava em sua memória. Confie em mim e vá agora. Confiar em quem? Por quê? Que emergência possível exigiria tal urgência que um desconhecido rastreasse seu número na tarde de Natal? Mesmo enquanto as perguntas se multiplicavam, seu corpo já respondia a sinais de alarme primitivos. Seus ombros haviam se tensionado, sua respiração se tornado superficial. Alguma parte antiga de seu cérebro gritava que esta chamada não era aleatória. Pensou em sua casa vazia na escuridão de dezembro. E se alguém estivesse lá dentro revistando seus pertences? E se estivesse alagando ou pegando fogo? Mãe? Está tudo bem aí?
A voz de Bruno veio através da porta, preocupada e perfeitamente cronometrada. Só 1 minuto, respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. Respirou fundo, preparando-se para o que viria a seguir. A urgência do estranho havia-a infectado. Não podia ignorá-la, não podia explicá-la, não podia fingir que a ceia natalina era mais importante do que esta certeza crescente de que algo estava muito errado. Quando abriu a porta, a cena familiar calorosa de repente parecia estranha. Risadas de crianças, adultos conversando sobre café, o brilho suave das luzes, que haviam parecido tão acolhedoras 1 hora antes. Está tudo bem, mãe? Bruno olhou para cima, algo cintilando atrás de seus olhos que poderia ser preocupação ou cálculo. Preciso ir para casa, disse mais bruscamente do que pretendia. Há uma emergência. Alguém ligou. Algo está errado na casa. O ambiente ficou quieto, exceto pelo aviãozinho de Pedrinho fazendo sons de voo enquanto navegava entre os móveis. Que tipo de emergência? Fernanda perguntou. Pano de prato ainda nas mãos. Seus dedos tropeçaram nos botões do blazer, a memória muscular falhando sob estresse. Ainda não sei. Só disseram que preciso ir para casa imediatamente. Bruno se levantou, seu rosto a imagem da confusão preocupada. Quem ligou? Por que não explicaram o que estava errado? Por uma fração de segundo, estudou a expressão de seu filho, procurando algo que não conseguia nomear. Sua preocupação parecia genuína, mas havia algo por baixo, uma tensão que não combinava com suas palavras. Tenho que ir. Abaixou-se para beijar as crianças em despedida, seus rostinhos a encarando com perplexidade inocente. Obrigada por uma ceia de Natal maravilhosa. Sinto muito por sair assim. O ar quente de dezembro atingiu seu rosto enquanto corria para o carro. No espelho retrovisor, viu a família agrupada na porta do prédio. Fernanda se abraçando, Paulo balançando a cabeça, as crianças pressionando os rostos contra a vidraça do hall. Bruno estava ligeiramente separado do grupo, sua silhueta escura contra a luz quente que vinha do apartamento. As avenidas paulistanas se estendiam congestionadas à sua frente, luzes natalinas cintilando, de prédio em prédio, como estrelas distantes. O rádio tocava Noite Feliz, mas nada sobre esta tarde parecia silencioso ou sagrado. Suas mãos apertaram o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Aquela voz misteriosa se repetia em sua mente a cada semáforo. Confie em mim e vá agora. Mas confiar em quem e por quê? O velocímetro ultrapassou o limite enquanto as avenidas vazias de feriado passavam em um borrão. Passou por um sinal amarelo, depois outro, impulsionada por algum instinto primitivo que gritava perigo. Seria um arrombamento? Alguém viu a casa escura e vazia na tarde de Natal, uma presa fácil enquanto a proprietária celebrava com a família. Mas como um estranho conseguiria seu número? Como saberia que não estava em casa? Sua mente voltou ao comportamento de Bruno durante o almoço. O jeito como verificava o relógio, aquela risada forçada, o alívio que havia cintilado em seu rosto quando anunciou sua partida. Estava imaginando conexões que não existiam, ou seu filho havia parecido quase ansioso para vê-la partir? Entrou em seu bairro, notando como poucas casas mostravam sinais de vida. A tarde natalina na Vila Madalena significava famílias reunidas dentro, cortinas fechadas contra o calor, condições perfeitas para o crime. Sua casa térrea estava escura no final da rua arborizada, exatamente como a havia deixado, mas algo parecia errado. Uma sutileza que fez sua pele arrepiar antes mesmo que pudesse identificar o que havia mudado. Estacionou atrás da Kombi do vizinho seu Joaquim, em vez de sua própria garagem, algum instinto exigindo discrição. O motor do Corsa esfriou com estalos, o único som na tarde cristalina. O calor mordeu seu rosto quando saiu do carro
cada sentido subitamente alerta. A rua familiar parecia diferente através da lente do perigo potencial. Sombras mais profundas, objetos comuns transformados em esconderijos ou armas em potencial. Sua casa se agachava silenciosa contra o céu azul, mas algo estava errado com sua silhueta. Uma janela do quintal, que deveria ter refletido a luz da tarde, mostrava apenas escuridão. Vidro quebrado brilhava na grama ressecada, como diamantes espalhados. Alguém estava lá dentro. Mexeu no celular com dedos trêmulos, discando 190 enquanto se agachava atrás da cerca de seu Joaquim. Um feixe de lanterna varreu a janela do seu quarto, metódico e deliberado. Quem estivesse lá não estava em pânico, estava procurando. Polícia militar? Qual sua emergência? Há alguém na minha casa, sussurrou, observando a luz desaparecer e reaparecer em janelas diferentes. Posso vê-lo se movendo lá dentro com uma lanterna. A policial anotou seu endereço e a instruiu a ficar longe da casa, até a chegada da viatura. Aproximadamente 15 minutos. Uma eternidade para um ladrão levar tudo de valor e desaparecer na tarde quente. Desligou e abriu o porta-malas do carro, mãos tremendo enquanto procurava por ferramentas esquecidas. Seus dedos se fecharam em torno de metal frio. Uma chave de roda deixada de uma troca de pneu no outono passado. O peso parecia sólido, tranquilizador. Quem quer que estivesse violando seu lar encontraria mais resistência do que havia imaginado. Esgueirou-se pelo perímetro da casa, usando arbustos e a sombra da mangueira como cobertura. A janela quebrada do quintal contava na história. Cacos irregulares apontando para dentro, grama pisoteada onde o intruso havia entrado. O feixe de lanterna se movia sistematicamente pelo seu quarto, parando na cômoda onde a caixa de joias de Roberto estava. Depois no armário, onde guardava documentos importantes. Isso não era vandalismo aleatório ou desespero movido por drogas. Alguém procurava coisas específicas. Suas mãos apertaram a chave de roda enquanto raiva protetiva inundava seu sistema. Esta era sua casa, seu santuário, sua vida com Roberto, que algum criminoso achava que podia simplesmente roubar. Posicionou-se nas sombras ao lado da janela quebrada, ouvidos atentos aos sons do interior. Passos rangiam lá dentro, alguém se movendo com propósito por cômodos que continham 40 anos de memórias. O feixe de luz varria para frente e para trás, como um farol procurando sempre. O que estariam procurando? Dinheiro, joias, eletrônicos ou algo mais específico, mais pessoal? Os passos se moveram em sua direção. Sua respiração saía em rajadas curtas, cada músculo tenso, enquanto se pressionava contra a parede da casa. Chave de roda erguida. Quem quer que emergisse daquela janela se encontraria cara a cara com uma proprietária muito zangada. Uma bolsa apareceu primeiro. Lona escura recheada com papéis e pequenos objetos. Então uma perna testando cuidadosamente a moldura da janela antes de se comprometer com a saída. Prendeu a respiração, cada músculo pronto para a ação. Mais um segundo, e teria suas respostas sobre quem pensava que podia roubar Carmen Almeida na tarde de Natal. A segunda perna emergiu da janela, seguida por um torso que reconheceu com clareza, nauseante. Diego Santos, amigo de longa data de Bruno, se endireitou em seu quintal, segurando uma bolsa recheada com o que pareciam documentos e objetos de valor. Diego saiu das sombras, chave de roda levantada, sua voz cortando o silêncio como um chicote. Ele se virou, quase perdendo o equilíbrio na grama ressecada. A bolsa caiu de seu aperto assustado, papéis se espalhando pelo chão como confete. Seu rosto ficou pálido como fantasma na luz fraca da tarde. Carmen, eu não queria.
Esta não foi minha ideia. De quem foi a ideia, então? Aproximou-se mais, a chave de roda pesada em suas mãos. Documentos estavam espalhados a seus pés. O testamento de Roberto, extratos bancários, certificados de ações da Embraer. Diego levantou as mãos, recuando contra a parede, sem ter para onde fugir. Ele disse que você estaria no almoço por horas. Disse que nunca saberia. Quem disse isso? Mas mesmo enquanto perguntava, a compreensão fria já se cristalizava no peito, como gelo formando-se ao redor do coração. Bruno sabia que você estaria no almoço. As palavras saíram em pânico. Ele planejou toda esta reunião natalina para que eu pudesse. A chave de roda escorregou dos dedos dela, de repente pesada demais, atingindo a grama com um baque abafado. Meu filho te enviou. Diego assentiu miseravelmente, lágrimas escorrendo pelo rosto no calor da tarde. Ele precisava do testamento de Roberto, os certificados de ações da Embraer. Disse que você ia doar milhões para a caridade em vez de para a família. Cada palavra atingia como um golpe físico. Cambaleou para trás, olhando para os papéis espalhados na grama, a caligrafia cuidadosa de Roberto em documentos legais, certificados de ações que valiam mais dinheiro do que a maioria das pessoas via em uma vida. As economias de toda uma existência, reduzidas a alvos de roubo. A ceia de Natal. Sua voz saiu como um sussurro rouco. O pedido de desculpas. O convite. Era tudo falso. Ele está desesperado, Carmen. Diego se arrastou de joelhos, tentando reunir os documentos espalhados com mãos trêmulas. Dívidas de jogo, investimentos ruins. Deve a pessoas que não perdoam pagamentos atrasados. Suas pernas fraquejaram enquanto a extensão total da traição se instalava. Bruno havia olhado em seus olhos através daquela mesa de almoço. Havia aceitado seu peru e presentes. Havia deixado as crianças subirem em seu colo. Tudo enquanto sabia que seu amigo estava revistrando sua casa. Quanto ele deve? Perto de 200 mil. A voz de Diego era quase inaudível. Ele descobriu sobre as ações da Embraer nos papéis da herança de Roberto. Disse que era dinheiro da família mesmo, que você entenderia eventualmente. Dinheiro da família. O legado de Roberto, cuidadosamente preservado e investido ao longo de décadas, reduzido a pagamento de dívida de jogo. As ações que ele havia comprado com seu salário de professor, centavo por centavo, confiando que sua esposa as usaria com sabedoria. Pegou um dos certificados espalhados, o nome de Roberto impresso em caligrafia cuidadosa no topo. 2.300.000 em ações da Embraer, compradas ao longo de 30 anos, quando a empresa estava em dificuldade, e as ações baratas. Seu ninho de aposentadoria, seu cobertor de segurança contra um futuro incerto. Ele ia roubar as economias da vida do meu marido para pagar dívidas de jogo. Diego assentiu, não mais tentando coletar os papéis. Ele disse que você nunca sentiria falta, que pessoas velhas não precisam de tanto dinheiro mesmo. A crueldade casual disso, desconsiderando 68 anos de vida como irrelevantes, reduzindo a memória de Roberto a um alvo para roubo, fez algo dentro dela rachar como gelo em um lago congelado. Seu celular começou a tocar, o som estridente no calor da tarde. Olhou para a tela. Bruno está ligando. Ele provavelmente está se perguntando por que você saiu do almoço cedo. Diego disse miseravelmente. Vai ficar furioso que fui pego. Encarou o nome de seu filho na tela, o polegar pairando sobre o botão de atender. Atrás dela, as sirenes da polícia militar uivavam na distância, crescendo mais perto. À frente, espalhados na grama, jaziam os destroços da confiança de Roberto e de sua fé na família. O telefone continuou tocando, insistente como culpa, exigente como ganância.
As sirenes uivaram mais perto, luzes vermelhas e azuis começando a piscar através dos galhos da mangueira, como alguma exibição natalina distorcida. 2 viaturas da polícia militar dobraram a esquina, faróis varrendo seu quintal e iluminando a janela quebrada como evidência em uma foto de cena de crime. Policiais emergiram com eficiência praticada, mãos descansando nos cintos, olhos rapidamente avaliando a situação. Senhora, você é a proprietária que ligou para o 190? O sargento se aproximou com calma autoridade, seu distintivo refletindo as luzes natalinas das casas vizinhas. Carmen Almeida, esta é minha casa e aquele homem arrombou-a. Apontou para Diego, que levantou as mãos mais alto como se estivesse se rendendo a um exército. O segundo policial se ajoelhou ao lado de Diego, começando o ritual familiar de direitos e algemas, enquanto seu parceiro se concentrava nela. O que foi roubado, Dona Carmen? Pegou o testamento de Roberto da grama úmida, suas bordas escurecidas com umidade, mas o texto ainda legível. Ele pegou documentos financeiros, o testamento do meu falecido marido, certificados de ações da Embraer no valor de mais de 2 milhões, informações bancárias. 2 milhões. As sobrancelhas do sargento se ergueram enquanto examinava os papéis molhados. Isso é território de grande roubo. Seu Joaquim apareceu de sua casa, roupão amarrado sobre a camiseta de time, chinelos rangendo na calçada enquanto se aproximava. Joaquim, foi você quem me ligou? Perguntou ela, as peças finalmente se encaixando. Vi alguém com uma lanterna se movendo pela sua casa por volta das 3 da tarde, disse ele, acenando para os policiais. Não podia simplesmente ignorar isso no Natal. Tive que rastrear seu número na lista telefônica do bairro. Você salvou mais do que apenas meus pertences esta tarde. Apertou seu ombro, grata por vizinhos que ainda se importavam o suficiente para se envolver. O sargento olhou entre eles com compreensão crescente. Então isso não foi um arrombamento aleatório. O Sr. Santos aqui sabia que a casa estaria vazia. Ele é amigo do meu filho, disse as palavras com sabor amargo. Meu filho sabia que eu estaria na casa dele para a ceia natalina. Planejou tudo isso. Diego, agora algemado e sentado no banco de trás da viatura, encarava pela janela com a expressão de alguém observando seu futuro inteiro desabar. O policial, anotando sua declaração, assentiu gravemente à medida que os detalhes emergiam. As dívidas de jogo, o roubo planejado, a manipulação das tradições familiares. Seu telefone tocou novamente, o som estridente contra a atmosfera oficial da cena do crime. Bruno na tela como uma acusação. Devo atender? Perguntou ao sargento. Vá em frente. Pode ser interessante ouvir o que ele diz. Aceitou a chamada, colocando no viva voz, para que os policiais pudessem ouvir. Alô, Bruno. Mãe, onde você está? Todos estamos ficando preocupados. Você saiu há mais de 1 hora. Sua voz carregava exatamente a mistura certa de preocupação e confusão. Estou voltando, filho. Precisamos ter uma conversa. O silêncio se estendeu pela conexão e quase podia ouvir a mente de Bruno correndo para interpretar seu tom. Está tudo bem. Você soa diferente. Tudo ficará claro muito em breve. Encerrou a chamada antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Os policiais terminaram sua papelada enquanto ela coletava os documentos espalhados, cada pedaço de papel representando um fragmento do legado de Roberto, que quase havia sido roubado por seu próprio filho. Os certificados de ações da Embraer pareciam mais pesados em suas mãos do que seu peso físico sugeria. 30 anos do investimento cuidadoso de Roberto, economizado centavo por centavo de seu salário de professor. Precisaremos que a senhora venha amanhã para finalizar sua declaração. O sargento lhe entregou seu cartão.
O Sr. Santos será acusado de arrombamento, tentativa de grande roubo e provavelmente outras infrações quando resolvermos tudo. Seu Joaquim caminhou com ela até o carro enquanto as viaturas se afastavam, o rosto pálido de Diego visível através da janela traseira, como um fantasma do Natal futuro. Tem certeza de que está bem para dirigir de volta para lá? Perguntou ele. Essa vai ser uma conversa difícil. Olhou para sua casa uma última vez. A janela quebrada, a grama pisoteada, a guirlanda natalina na porta da frente, que de repente parecia zombar de toda a noção de paz na terra. Algumas conversas não podem esperar, Joaquim. Algumas verdades precisam ser ditas enquanto estão frescas. Quando chegou ao condomínio de Bruno, o brilho quente das janelas e as luzes cintilantes criavam uma fachada perfeita de felicidade familiar. Através da janela da sala, via silhuetas se movendo. Seu filho andando de um lado para o outro perto da árvore artificial, enquanto Fernanda gesticulava com óbvia preocupação. Os documentos recuperados jaziam no banco do passageiro, como evidência em um caso judicial. O testamento de Roberto, ligeiramente úmido, mas perfeitamente legível, os certificados de ações carregando sua assinatura cuidadosa de décadas passadas. Pegou-os com cuidado. Cada papel era uma arma na batalha pela verdade que estava prestes a travar. Não bateu na porta. Isso ainda era família, mesmo que essa palavra tivesse sido envenenada pela ganância e traição. A porta se abriu para uma cena de domesticidade preocupada. Fernanda dobrando guardanapos perto da entrada da cozinha, Paulo lendo uma revista enquanto Ana trabalhava em palavras cruzadas, as crianças espalhadas no carpete com seus novos brinquedos. Todos olharam quando entrou e observou o rosto de Bruno se transformar de alívio para confusão e então para alarme crescente, enquanto notava sua expressão. Carmen, graças a Deus! Fernanda se apressou em sua direção, preocupação genuína nas feições. O que aconteceu? Você parece terrível. Pergunte ao seu marido o que aconteceu, Fernanda. Colocou os documentos na mesa de centro com cerimônia deliberada, arranjando-os para que todos pudessem ver a caligrafia familiar de Roberto no testamento, o papel timbrado oficial da Embraer nos certificados, os números nas contas bancárias. Bruno encarou os papéis como se fossem evidência de sua própria execução. Mãe, não entendo o que você está falando. Estes são o testamento de Roberto e os certificados de ações da Embraer que Diego tentou roubar esta tarde. Ele está atualmente sob custódia policial, acusado de arrombamento e tentativa de grande roubo. A revista de Paulo escorregou de suas mãos. Que ações? Quanto? Roberto me deixou ações da Embraer no valor de R$2.300.000. Observou cada rosto processar esta informação. Surpresa, confusão, compreensão crescente. Ele as comprou ao longo de 30 anos, investindo quando a empresa estava em dificuldade. Bruno descobriu e planejou que eu doasse a herança para veteranos e instituições educacionais. Mãe, essa é nossa herança familiar. A fachada cuidadosamente construída de Bruno rachou, revelando o desespero por baixo. Você não pode simplesmente dar tudo para estranhos. Posso fazer o que quiser com meu dinheiro, mas você decidiu roubá-lo em vez de falar comigo. Fernanda afundou no sofá, uma mão cobrindo a boca enquanto as peças se encaixavam. O convite natalino, a reconciliação súbita, tudo planejado para dar a Bruno um álibi enquanto seu amigo roubava a casa. Virou-se para encarar seu filho diretamente. Você usou o Natal, usou a alegria dos seus filhos, a bondade da sua esposa, usou meu luto por seu pai para encobrir um roubo. As palavras cruzadas de Ana caíram no chão, esquecidas. Bruno, por favor, nos diga que isso não é verdade. Mas Bruno já não podia negar.
A evidência estava espalhada pela mesa de centro e a prisão de seu amigo havia removido qualquer possibilidade de encobrir a conspiração. Vocês não entendem a pressão que estou sofrendo, as dívidas, as pessoas a quem devo dinheiro. Quanto? A voz de Paulo carregava a autoridade de um homem que havia gerenciado finanças sua vida inteira. 200 mil. A admissão de Bruno caiu no ambiente como uma bomba. Investimentos ruins, um pouco de jogo. Começou pequeno, mas cresceu tão rápido. Então você decidiu roubar de sua mãe? A voz de Fernanda se quebrou. Usar nossos filhos como adereços em um esquema criminoso. Pedrinho olhou para cima do aviãozinho, sentindo as tensões adultas que não podia entender. Por que todo mundo está gritando? Julinha agarrou seus materiais de arte mais perto, lápis de cor espalhados pelo carpete como fragmentos de arco-íris da família que se despedaçava ao redor dela. Seu pai fez escolhas muito ruins, disse gentilmente às crianças. Então olhou de volta para Bruno. Escolhas que machucaram pessoas que confiavam nele. Eu não queria machucar ninguém. Bruno estava completamente desabando agora. Anos de cuidadosa decepção colapsando sob o peso da exposição. Só precisava de tempo para consertar as coisas, para pagar o que devia. Roubando de sua mãe na tarde de Natal? Paulo se levantou, sua calma usual substituída por indignação moral. Mentindo para sua esposa, usando seus filhos como álibi? Fernanda chorava agora. Não as lágrimas gentis do sentimento natalino, mas os soluços ásperos de alguém vendo sua vida inteira se dissolver. Há quanto tempo você está mentindo para mim sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre tudo? Ana reuniu as crianças confusas mais perto, protegendo-as da devastação adulta se desenrolando em sua celebração natalina. Olhou ao redor da sala, as lágrimas de Fernanda, o choque dos avós, as crianças que não entendiam por que sua alegria natalina havia se transformado em caos. Seu filho desabado em culpa e desespero. Esta família estava destruída, esculpida pela ganância, tão eficientemente quanto qualquer lâmina. As ações da Embraer irão para programas de veteranos e fundos de educação, exatamente como Roberto teria querido. Pegou os documentos da mesa, preparando-se para deixar este naufrágio. Ele acreditava em ajudar os outros, em construir algo significativo. Você transformou o legado dele em um alvo para roubo. Levantou-se para sair, parando na porta para olhar para trás, para a cena natalina destruída. Fernanda ainda chorando, Paulo consolando Ana, as crianças sentadas confusas entre seus brinquedos espalhados, e Bruno encolhido em sua cadeira com a cabeça nas mãos. Fernanda, você e as crianças são sempre bem-vindos na minha casa. Vocês são inocentes nisso. Saiu para o calor da noite paulistana, deixando para trás as luzes quentes e os destroços do que uma vez foi sua família. Na manhã seguinte, a luz filtrava pela janela da cozinha, projetando longas sombras sobre a mesa, onde os documentos resgatados de Roberto jaziam bem arranjados ao lado da fotografia dele. Café vaporizava em sua caneca favorita, aquela que ele havia lhe dado 20 anos atrás, com melhor esposa do mundo, impresso em letras desbotadas. Enquanto lia os certificados de ações com nova perspectiva, percebi que representavam mais do que dinheiro. Cada data de compra contava uma história. Setembro de 2001, depois do 11 de setembro, quando a Embraer lutava com cancelamentos. Março de 2008, durante a crise financeira, quando outros venderam em pânico e ele comprou com fé. Seu telefone tocou, interrompendo a rotina matinal pacífica. O nome de Fernanda fez seu peito apertar com preocupação. Carmen, sinto muito.
sua voz embargada de tanto chorar, mas determinada. Nunca soube sobre os planos de Bruno, sobre nada disso. Fernanda, nada disso é culpa sua. Você é uma boa mulher que confiou no homem errado. Estou pedindo o divórcio. As palavras saíram apressadas. As crianças não merecem um pai criminoso, e não vou viver com alguém que pôde fazer o que ele fez. Você é bem-vinda em minha vida sempre, você e as crianças. Obrigada. Isso significa tudo agora. O legado de Roberto seria protegido da ganância, usado para os propósitos que ele teria apoiado. A casa parecia diferente agora, não solitária, mas pacífica. A decepção se fora, a pretensão levantada. Seu celular vibrou com uma mensagem de Fernanda. As crianças querem saber quando podem visitar a vovó Carmen de novo. Sorriu, respondendo: a qualquer hora. Vamos construir novas tradições. Olhando para a fotografia de Roberto na mesa, sentiu sua presença guiando suas decisões. O dinheiro que ele havia economizado ajudaria veteranos a encontrar empregos, financiaria bolsas para professores como ele, apoiaria programas que fortalecem famílias. Suas ações ajudarão pessoas a construir vidas melhores, disse a imagem dele. Exatamente como você teria querido. Bruno havia escolhido a ganância em vez da família, mentiras em vez do amor, roubo em vez da confiança. Ela escolheu a honra em vez do sangue, a verdade em vez da conveniência, a integridade em vez do conforto. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira que dançavam como pequenas orações na luz dourada. Do lado de fora, o calor de dezembro cobria o bairro em verde exuberante, oferecendo a promessa de novos começos. O futuro se estendia à frente, menor do que havia planejado, mas mais limpo, mais honesto, construído sobre fundações que não desmoronariam sob pressão. O legado de Roberto estava seguro. A verdade havia vencido a decepção. A verdadeira família, o tipo construído sobre amor e respeito, em vez de sangue e obrigação, continuaria. Isso era suficiente. Isso era tudo.